Boa noite, está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que recebe hoje o secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Rodrigo Neves. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui contigo, com os amigos telespectadores, debatendo o Rio de Janeiro, o futuro do Rio e as questões mais importantes do Rio. E também... Conosco também Flávio Pessoa, diretor de redação do jornal Fluminense. Boa noite, Flávio. Boa noite. Como disse o secretário, é um prazer estar aqui. Espero poder colaborar para esse debate. Secretário, além de deputado, obviamente, como me referi no primeiro bloco, já que também se trata de um deputado estadual com uma votação brilhante na Leste. Secretário, o secretário colega seu lá no governo do estado, José Mariano Beltrame, deu uma declaração de que as UPPs só terão efeito duradouro, efetivo, se houver um trabalho paralelo de assistência social às comunidades ocupadas pela Polícia Militar. Esse projeto que mudou o paradigma da relação do governo do estado com as comunidades carentes, desenvolvido pelo governador Sérgio Cabral, que alterou de maneira significativa essa relação, trouxe uma luz no fim do túnel, já que se tinha percepção de que não havia saída para a questão do narcotráfico, da ocupação de territórios. Isso, de certa maneira, foi resolvido, foi superado. Óbvio que tráfico existe, mas a ocupação, aquela ocupação inexpugnável de determinados territórios, isso se pôs fim, mas isso é insuficiente na visão da própria polícia, na visão do secretário Beltrame. É preciso que haja um acelerado, permanente trabalho de assistência social. O que o senhor está fazendo para atender a essa demanda reclamada pelo secretário Beltrame? Olha, Ricardo, eu não tenho dúvida, o secretário Mariano Beltrame, ele evidenciou muito bem, no nosso ponto de vista, aquilo que já havíamos, inclusive, relatado em reuniões, porque, de fato, esses territórios, historicamente, estiveram excluídos do direito à cidade. Milhares de famílias, de comunidades, nos últimos anos, nas últimas décadas no Rio de Janeiro, não apenas foram dominados, né, pelas armas do crime organizado. O Estado não tinha o monopólio do uso da força nesses territórios e muito menos o Estado democrático de direito vigia nessas áreas, nessas regiões. E essas comunidades, famílias, não apenas viviam dominadas pelas armas do tráfico, das milícias, mas também percebiam, né, e nós percebíamos, uma ausência do poder público, do Estado lato sensu, Estado, Prefeitura, governo estadual, governo federal, nessas regiões. Seja com as políticas de educação, de saúde, né, de conservação, de desenvolvimento local, de inclusão produtiva da juventude, porque, de fato, esse domínio do território pelas armas impedia que essas comunidades pudessem acessar essas políticas públicas e pudessem, de fato, integrar a vida da cidade. Então, o secretário Mariano Beltrame evidenciou essa questão recentemente, mas, de fato, esse processo é um processo de pacificação, um processo que é um processo, ou seja, a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, é um novo paradigma, é um novo modelo que já está, inclusive, sendo replicado em outros estados da federação. Ela tem como objetivo, em primeiro lugar, retomar o território, garantir o monopólio do uso da força pelo Estado naquelas regiões e garantir que o Estado democrático de direito volte para as comunidades. Agora, ela é o primeiro passo. É fundamental para que o processo de pacificação se consolide, como muito bem comentou o secretário Mariano Beltrame, que a sociedade civil,
o setor privado e o Estado, lato sensu, estejam nessas comunidades. Nesse momento, o que já está sendo feito, secretário? Olha, Ricardo, para você ter uma ideia, o governo do Rio de Janeiro investiu quase R$1 bilhão através do PAC das favelas na urbanização e na infraestrutura, garantindo a habitação, o saneamento, a mobilidade. Agora mesmo, em julho, nós vamos ter a inauguração do teleférico do Alemão, que vai permitir a mobilidade de milhares de pessoas, integrando os vários sistemas de transporte e permitindo que as pessoas possam acessar as partes mais altas do morro. Temos vários investimentos nos programas de iniciação desportiva, o programa Rio 2016 da Secretaria de Esportes, com mais de 15 mil crianças nas áreas de comunidades pacificadas pelas UPPs. Temos também os CVTs, que são os Centros de Vocação Tecnológica da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ampliando a oferta de serviços públicos de qualificação profissional dentro das comunidades pacificadas. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos tem vários programas, como, por exemplo, o Mulheres da Paz, o programa Centro de Referência da Juventude. Entretanto, o que eu queria destacar é que essa agenda é uma agenda que precisa ser intensificada, ser ampliada para, na verdade, quitar um hiato, né, uma ausência de décadas do poder público. Nós fizemos na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos algumas pesquisas com institutos reconhecidos, como é o caso do IPEA, como é o caso do IETS aqui no Rio de Janeiro, para verificar os indicadores sociais dessas comunidades. Todos os indicadores de renda, de escolaridade, né, de acesso a serviços, estão abaixo da média do conjunto da cidade do Rio e da região metropolitana. Portanto, é necessário haver cada vez mais uma integração. Por isso, a Prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paes, faz um esforço grande, sobretudo naquela agenda primária, que é uma agenda muito importante para essas comunidades. Coleta e tratamento do lixo, acesso à atenção básica na saúde, educação infantil, creche, e também uma outra questão muito importante, verificada nas pesquisas que fizemos, a iluminação nessas comunidades. Portanto, o secretário Mariano Beltrame evidencia a necessidade dessa agenda, que já está em curso e que precisa se intensificar mais. Por isso, quero aqui, inclusive, em primeira mão te dizer, nós já havíamos decidido em abril fazer isso, a partir de uma sugestão minha ao governador Sérgio Cabral, para promover cada vez mais a integração das ações nas áreas pacificadas. Vamos instalar, inclusive, um comitê executivo de políticas sociais nas áreas pacificadas. É o CEPS. Será um fórum de secretários, 12 secretários. Inclusive, eu serei o facilitador dessa integração para convocar as reuniões, convidar os companheiros para que essa integração e as ações cada vez se intensem. Secretário, quando o senhor fala de ações sociais, as prioridades, né, as necessidades que as populações dessas comunidades precisam, eu penso muito em coisas básicas como água, luz, esgoto, saúde. O que está sendo feito nesse sentido? O que está sendo previsto para que atenda essas comunidades e vá um pouco além? A gente não pode pensar especificamente em comunidades pacificadas. Nós temos mais de 600 favelas no estado do Rio de Janeiro, infelizmente. Como atender uma demanda tão grande de comunidades com essa carência? A gente sabe que a questão da violência ela é pontual, mas se não houver realmente essa ocupação, como o Ricardo já citou, o senhor citou aqui, lembrando do secretário José Mariano Beltrame, como atingir essas outras comunidades? Nem toda comunidade vai ter uma UPP. Como é que a gente faz? Como é que anda daqui para frente essa política? Como eu tenho dito em fóruns, em exposições sobre essa questão, na verdade, a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro viveu um processo de desorganização urbana, de esvaziamento econômico nos últimos 30, 40 anos. Para vocês terem uma ideia, na década de 80 e 90, o Brasil cresceu pouco, o estado do Rio cresceu pouco, mas a região metropolitana, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, que concentra a maior parte da população do estado,
não apenas cresceu pouco, como decresceu do ponto de vista do seu PIB, do ponto de vista dos seus indicadores econômicos. Essa informação é importante para nós observarmos, então, esse processo de desorganização que o Rio viveu. Chegamos a um determinado momento onde se falava numa falsa dicotomia, no meu entendimento, entre direitos humanos e segurança do cidadão. O que nós estamos propondo, o que o governador Sérgio Cabral está propondo ao Rio, ao Brasil, e o secretário Mariano vem conduzindo com as UPPs, é a compreensão de que é possível compatibilizar policiamento comunitário, retomada do território, com respeito aos direitos humanos. Então, de fato, nós temos uma agenda muito robusta. Eu citei aqui o investimento do PAC 1, R$1 bilhão. Vem o PAC 2 aí. R$1 bilhão, por exemplo, no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, que são dois complexos que reúnem 500 mil pessoas, ou seja, quase a população da cidade de Niterói. O Complexo da Comunidade da Rocinha, ou seja, um investimento muito expressivo. No PAC 2 agora, a partir do segundo semestre, serão mais R$600 milhões para a inclusão de territórios e comunidades, a vida urbana, a vida da cidade. O que nós precisamos enquanto sociedade e poder público, cada vez mais consolidar a compreensão de que esses territórios e comunidades que estavam apartados da vida social no Rio de Janeiro precisam ser incorporados à vida da cidade, superando aquela dicotomia da cidade partida que durante muito tempo acabou vigorando no Rio de Janeiro. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Rodrigo Neves.